Olá, bom dia. Hoje é 12/9/2023. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe guarde, que os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos sejam realizados em o nome de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, veja Jesus Cristo falando o Evangelho. Então, em Mateus capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Não vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir. No versículo 17 de Mateus 5:17. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, em um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, nenhum jota, nenhum tio, nada da lei seria, não seria praticado sem tudo fosse cumprido. Então, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, se chamará o menor no reino do céu. Aquele, porém, que a os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então Jesus estava dizendo que ele não veio, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Então Jesus disse que ele não veio destruir a lei nem os profetas, o que estava escrito. Ele não veio destruir, não vinha abrogar, mas cumprir. Então tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que ele fez na terra, tudo aquilo que ele ensinou e aquilo que ele fez, ele veio cumprir a lei. Essa lei hoje em dia é a lei do amor. Nós sabemos que nós temos que amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo. Em Mateus 22, no versículo 37, está escrito: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você acredita que Deus ele resumiu toda a lei em dois mandamentos? E esses dois mandamentos será muito bom para nós se nós se esforçarmos para praticar. Se nós praticarmos, será muito bom. Então ele disse: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então por que Jesus disse? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, passarão céus e terra, porém a minha palavra não passará. Quando ele fala um jota e um tio se omitirá da lei, ele não estava falando somente da lei, daquela lei, a lei de Moisés, mas ele disse que até que o céu e a terra passem. Jesus disse: passarão céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Jesus Cristo elas não vão passar, elas vão se cumprir e elas vão prevalecer no grande dia. Então eu e você temos que crer nas Escrituras Sagradas, crer em Deus, em Jesus Cristo e passar a obedecer. A crer, obedecer, passar a praticar. Passar a executar a palavra de Deus. Lembra que você tem que aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador e mergulhar nas águas ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder você estar obedecendo aos mandamentos, os mandamentos da vida eterna. Os mandamentos é crer no Filho de Deus e amarmos uns aos outros, que está escrito lá em 1 João, se não me falha a memória, capítulo 4, no versículo 20 até o 22, se não me falha a memória, está escrito acerca desse assunto. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Então eu e você, nós não podemos violar a palavra, os mandamentos de Deus, o que Jesus ensinou, o que Deus ensinou. O que é violar? É não ensinar conforme Jesus Cristo ensinou. É ensinar de outra maneira. É ensinar de outra maneira. Ensinar de outra maneira é ensinar de forma a qual ele não ensinou. Isso é violar. Então nós não podemos violar. Se Jesus ensinou que determinada coisa é errada, nós temos que ensinar que determinada coisa é errada.
Se Jesus Cristo ensinou que determinada coisa é certa, temos que ensinar determinada coisa. Se Jesus Cristo ensinou que temos que aceitar Ele, temos que se batizar, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se temos que amar o nosso próximo, se temos que renunciar ao nosso eu, nossas vontades, se temos que pagar um preço no sentido de ler a Bíblia, de escutar pregações, no sentido de ir à igreja. Isso eu digo que é pagar um preço no sentido de você ter que se esforçar e ter que se esforçar e fazer um esforço para conseguir ir até a igreja nas quartas, nas sextas, nos domingos, conseguir ler, conseguir escutar as palavras de Deus. Então o que é que acontece? Você tem que crer. No momento que você não crê no que está escrito, você passa a violar. No momento que você não crê o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, o que Deus falou e o que Jesus Cristo falou, que são uma coisa só, são uma vontade só, no momento que você não crê, no momento que você não crê no que Ele ensinou, nas palavras que Ele ensinou, no momento que você não crê, você vai violar. Se eu não creio, eu vou violar. Se você não crê, você vai violar. Se eu não creio no que Ele ensinou, seja de Mateus até João, então se eu não creio no que Ele ensinou, em tudo aquilo que Ele ensinou, eu vou violar. Não somente violar, mas eu vou ensinar, induzir as pessoas a violar, aconselhar, queira ou não queira. Ou diretamente ou indiretamente, no sentido de estar ali não ensinando ou não aconselhando ou não falando do jeito que Jesus Cristo falou. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Nós não temos que violar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, nós temos que ensinar conforme Ele ensinou, temos que falar conforme está escrito. Não pode falar de outra maneira. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Em outras palavras, se você não crê, se eu não crer, se nós não praticar, não obedecer, não seguir o que Jesus Cristo ensinou ou falou, nós vamos estar violando. E a nossa justiça não vai exercer a dos escribas e dos fariseus. Então, de modo nenhum, nós vamos poder entrar no reino do céu se estivermos violando ou se não estivermos praticando os mandamentos, que se refere, a crer no Senhor Jesus Cristo. Quando se fala crer no Senhor Jesus Cristo, é crer naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele mandou fazer ou deixar de fazer. Naquilo que Ele mandou deixar de fazer ou fazer. Quando nós não amamos o nosso próximo, quando nós não amamos uns aos outros, nós estamos violando. Então, se nós amamos uns aos outros, e se nós cremos em Jesus Cristo e passamos a praticar o que Ele ensinou pela fé, pela fé, porque nós cremos na salvação, recebemos Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, mergulhamos nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, recebemos a graça e o amor de Deus. Então, nós temos que praticar, e o amor de Cristo nos constrange a praticar, o Espírito Santo nos direciona a praticar e nos convence a praticar, mostrando o que é certo e o que é errado. Então, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela também nos mostra, ela nos convence, a praticar, a obedecer, e nos convence a ficar firme, sabendo que a graça do Senhor nos basta. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal.